Queridos e amados amigos e irmãos, Pastor Reginaldo, muito boa noite, na paz do Senhor, Projeto Semear. Nós estamos aqui mais um domingo para falarmos do amor de Deus, trazermos uma palavra, creio eu, do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Nós todos passamos por momentos de dificuldades na vida. O feito de nós sermos servos de Deus não nos isenta de enfrentarmos problemas, de olharmos a nossa volta em determinados momentos e nós acharmos que nós somos mais do que alguém, nós estamos guardados e protegidos para não passar por nenhum tipo de ação negativa, perseguição, dificuldade, e aí é que mora o engano de muitos cristãos quando se dão conta de que estão expostos neste mundo. Começam a amaldiçoar, começam a falar de Deus, começam a blasfemar contra o Espírito Santo e as pessoas começam então a se dar conta de que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que nós somos sim protegidos por Deus, mas não estamos isentos de passar pelo meio da tempestade. Nós sim estamos guardados da tempestade e não isentos de passar por ela. Nós não estamos isentos de passarmos por calúnias, depredações na nossa vida. E eu falo depredações mesmo porque para alguns de nós é como se fosse um maremoto que chega, invade e derruba tudo que tem pela frente. Mas onde é que está a diferença? Nós estamos guardados embaixo da potente mão do Altíssimo, que pode vir a tempestade, pode vir a ventania, pode vir o maremoto, pode vir o terremoto, pode vir o que vier. Nós estamos firmes. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite, e eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando, que está acompanhando sempre comigo, o Reginaldo, meu querido amigo de Jaraguá, o Zé e sua esposa, ali de Cascavel, um beijo para vocês no coração, também a Elisa sempre me honrando ao Senhor com sua presença, juntamente com seu esposo Paulo, Aline, Tiago, e tantas outras pessoas que vão entrando e vão deixando ali o seu olá, comentando, dando glórias a Deus, a Neide, a Sirlene, a Sirlei, minha prima, e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Mas vamos à palavra. E a palavra fala justamente no livro de Mateus, no capítulo 20, no capítulo 7, e o versículo 24 a seguir diz assim: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com tanta força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. São Mateus capítulo 7, versículo 24 adiante, até que se termine ali este capítulo. Nós às vezes ficamos atônitos diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida. E é interessante que nós temos que nos pegar justamente diante de situações como essa, porque Deus usa situações como essa para glorificar o seu próprio nome. O Senhor não divide, o Senhor não empresta, o Senhor não concorre o seu espaço com nenhuma outra coisa, nem com ninguém.
O Senhor não oferta, não dá, não empresta a sua glória. Tanto que a sua palavra nos adverte o tempo todo sobre construirmos altares a ídolos. E quando falamos de ídolos, do ponto de vista bíblico, teológico, cristão, nós não estamos falando apenas de estátuas. Não estamos falando apenas de deuses. Nós estamos falando, outro dia falei sobre isso, coisas que tiram o nosso tempo que deveria ser outorgado a Deus. Esta palavra, ela é muito linda, porque ela vem nos dizer justamente sobre a nossa necessidade de relação com Deus nos momentos em que, veja, que os versículos lidos eles falam sobre a chuva que vem de cima. A chuva não vem de baixo. Fala sobre o vento que vem lateral, que toca por todos os lados, que empurra por todos os lados, mas também fala sobre a água dos rios que sobem e se transformam em enchentes, ondas devastadoras que podem atingir a casa. O Senhor, ele traz através de um texto como esse, justamente uma situação de nós nos autoanalisarmos se nós, no tempo em que a chuva está caindo, o vento está soprando, a água está invadindo a casa, se nós estamos prontos a glorificar, a adorar a Deus, quando algo está surgindo, está nascendo, está vindo com força para a nossa vida, para termos, para adquirirmos, para nascer, para ser novo, nós adoramos a Deus. Agora, quando vem a chuva, quando vem o vento, quando a água invade, que nós perdemos, que morremos, que tudo foi destruído, e então nós não conseguimos adorar a Deus neste momento de velório da nossa vida. O Senhor, ele vai nos preparando de uma certa forma em textos bíblicos, e por isso a palavra diz: conhecereis a verdade. Hoje eu estou com a Bíblia pequeníssima aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa verdade nós nos pegamos lendo e entendendo uma história de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta ao Senhor junto com os outros filhos de Deus, ou seja, com os anjos. E o Senhor pergunta para ele, não foi ninguém, não foi Satanás que foi lá falar de Jó. Não foi Satanás que chegou mostrando uma carta falando: olha aqui, tá vendo o que Jó fez? Não, senhores. A Bíblia diz que o Senhor perguntou a Satanás: tem visto lá o meu servo Jó? Isto nos faz ver que o Senhor muitas vezes coloca a nossa fé, a nossa confiança à prova. E quando nós lemos um texto como esse de São Mateus capítulo 7, do 24 adiante, nós vemos que a chuva vem contra a casa. E a chuva, ela vem de onde? Ela vem de cima. São coisas que o Senhor permite como provas. O Senhor permite vir de cima, às vezes, todas as coisas que Ele manda para a nossa vida como lutas, para perceber e para ver a forma com que eu e você temos nos relacionados com Ele. Com a nossa vida espiritual. Como nós temos nos preparados, porque Deus prova os seus filhos. Satanás, você tem visto o meu servo Jó lá? Agora, veja que Satanás, ele dá a contrapartida ao Senhor e ele fala: ele só é fiel ao Senhor porque ele tem, porque o Senhor deu, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor protege. E então, como chuva, vindo de cima aquela ordem, cai sobre a casa de Jó uma provação tão grande que esse homem, então, ele começa
a perder os filhos. Perdeu todos, 11. Ele começa a perder tudo aquilo que ele tinha conquistado financeiramente. Perdeu os bens, perdeu os gados, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas. Ele foi totalmente devastado e Satanás, ainda não contente, diz ao Senhor: olha, o Senhor ainda está tendo a fidelidade deste homem, porque o Senhor permite que ele tenha saúde. E o Senhor então pega e diz para ele: olha, você pode tocar na saúde de Jó, mas não toca na vida dele. Esta passagem que nós lemos frente a esta passagem de Jó nos faz aprender que o Senhor às vezes nos manda, Ele nos manda provações para sondar o nosso coração. A Bíblia diz isso, que o Senhor, lá em Deuteronômio 8, 2, e eu faço questão de ler, Deuteronômio 8, permita-me achar, 2, veja o que diz: lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou. Quem humilhou? Deus. E os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, não vive, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficarão inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Esta passagem de hoje, de Mateus 7, a partir do 24, interligado com essa Deuteronômio 8, interligado com a passagem de Jó, é para que nós possamos ver o quanto é que Deus prova a nossa vida e o nosso coração, e às vezes nós estamos falando: Senhor, cadê o Senhor que não me vê no meio da prova? Senhor, cadê o Senhor que não vê esta pessoa me perseguindo, falando mal de mim? Senhor, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos para que o Senhor faça justiça. E o Senhor lá de cima olhando e falando: eu não vou fazer nada, porque foi eu que permiti para provar o seu coração, para ver se a tua adoração para mim é apenas no momento em que nasce, mas quando morre não é. Quando nasce, adora. Quando morre, blasfema. Quando ganha, adora. Quando perde, blasfema. Quando as portas se abrem, adora. Quando as portas se fecham, blasfema. E o Senhor provando o coração. Aí Satanás, ele continua justo ao Senhor, firme na fé que tem ao Senhor, porque o Senhor lhe dá saúde. Satanás sai de lá com uma ordem do trono de Deus: toca na saúde dele. E Satanás vai lá então e coloca uma lepra. Pastor, isso tem a ver com aquilo que de vez em quando o senhor prega e fala que toda enfermidade tem raiz do mal? Sim, senhores. É bíblico. Quando Deus permite, as coisas podem atacar o nosso corpo. Quando Ele não permite, não. Porque a raiz de todo mal não provém do Senhor. Ele nos criou para sermos perfeitos, imortais, isentos do pecado, e nós escolhemos o alheio a isso. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos morrer, nós escolhemos não viver para sempre. Nós escolhemos, às vezes,
cair, se machucar, se ferir, nós escolhemos falar da vida próxima, nós escolhemos perseguições, nós escolhemos tantas coisas que não fazem parte daquilo que Deus escolheu para mim e para você. Só que depois da escolha, nós não estamos alheios mais a isso. Agora, quando Satanás ataca as nossas vidas e nós estamos debaixo da proteção divina, porque nós estamos sendo fiéis, nós caímos exatamente em Deuteronômio capítulo 8, a partir do 2, onde diz que Deus prova os seus filhos. Pastor, eu estou passando uma prova que eu não sei, eu tento vender, não vendo, parece que eu tenho só o suficiente para comer, pastor, as coisas não estão dando, são juros em cima de juros, pastor, é doença em cima de doença, enfermidade em cima de enfermidade, portas que se fecham uma atrás da outra, e Deus dizendo, eu provo quem eu amo. Eu sondo o coração de quem eu amo. Nós às vezes nos posicionamos como pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva de cima, que são as provas que o Senhor permite na nossa vida. Vem as ventanias laterais que balançam a nossa casa. Vem as enchentes da água que subiu para tomar a nossa casa. E nós estamos assim, ó, de braços cruzados, olhando e dizendo, Senhor, eu sei que eu estou guardado. Senhor, eu sei que pode provar, eu sei que pode balançar, eu sei que pode às vezes parecer que vai cair, mas não cai, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Oh, aleluia! Eu sinto Deus nesta palavra. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu posso afirmar que Deus é fiel e justo. Ele é fiel e justo para cumprir a sua própria palavra, que a própria Bíblia diz, não passará, não cairá. Passará céu, passará terra, mas não passarão e não cairão as minhas palavras. Deus é fiel. Ele é justo. E Ele às vezes nos coloca determinadas situações, Ele abençoa, Ele cura, Ele prospera, Ele abre porta, mas Ele também prova. Ele permite a enfermidade, Ele permite a porta fechada, Ele permite a falência, Ele permite às vezes a miséria chegar e bater na nossa porta. Permite, Deus permite. Por que, pastor? O Senhor está falando isso? Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. E Ele percebe quando o nosso coração está na sua grandeza, está na sua justiça, ou está nas coisas que Ele dá. Desce lá, Satanás. Toca na saúde de Jó. Pode tocar. Já perdeu todos os filhos, já perdeu as fazendas, já perdeu os rebanhos, só tem a mulher agora e um bando de amigos que dizem para ele, você está desse jeito porque você deve estar em pecado, os amigos. A mulher dizendo, olha a sua situação, além de não ter nada agora, está leproso, raspando a coceira com um caco de telha, abandona esse Deus e morre, vai descansar. E então Jó olha para aquela mulher e fala, como louca tu falas. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te pergunto nesta noite, talvez você pode estar com problema na saúde, na finança, na família. Talvez você pode estar com problema no trabalho, na tua vida profissional. Talvez esteja atacando a tua vida como um todo. Mas olhe nesta noite para dentro de você. Que forma que você tem relacionado com Deus, porque Deus permite essas coisas tocarem a nossa vida para sondar o nosso coração. E Deus permite
que o mesmo vento que vai na casa do ímpio vai na casa do justo. A mesma chuva que cai sobre o telhado do ímpio, aquele que construiu sua casa na areia, também cai na casa daquele que construiu na rocha. Também cai na casa do justo, daquele que ele não olha se o carro dele é velho ou é novo, mas ele agradece: Senhor, o Senhor me deu, muito obrigado, eu não ando a pé. Ele olha para a mesa dele, tem puro arroz, mas ele diz: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me dado o maná diário. Enquanto eu tenho arroz sobre a minha mesa, Senhor, eu vejo tantas pessoas jogadas na calçada que não têm o que comer e estão perdendo até a coragem de pedir, porque só levam não. As pessoas acham que todos os que pedem é porque querem dinheiro para alimentar vícios. E às vezes, na calçada onde eu estou julgando, você está julgando, tem um pai de família que não aguentou quando a chuva caiu sobre o seu telhado. Não aguentou quando o vento bateu lateralmente e balançou a sua casa. Não aguentou quando a enchente subiu e cobriu tudo aquilo que ele tinha e levou embora. E então o que sobrou para ele? Uma esperança de morte. É como se estivesse morto, andando com os olhos abertos. E nós passamos. E nós alegamos que aquele é um drogado, que aquele é um viciado. Nós alegamos que ele está na rua porque quer. Nós alegamos que esta pessoa mendiga porque quer. E nós começamos a julgar o alheio, sem olhar que a mesma chuva pode cair sobre a nossa casa, sobre o nosso telhado. Porque Deus prova a todos por igual. O sol, a Bíblia diz que nasce para justos e injustos. Vai lá, Satanás, eu permito tocar no que ele tem. Eu só não permito tocar no que ele é. Porque o que nós somos diante de Deus é o que faz a diferença. Aleluia. Neme candaramas, tori derema, nambarayande candaramasoca. Deixe Deus entrar no teu coração. Deixe o Senhor dominar a tua vida. Deixe Ele olhar para o teu querer. Deixe Ele sondar o teu ser, porque querendo ou não Ele sonda. Então se abra e diga: Senhor, Deus meu, eu quero te adorar, Senhor. Não é pela tua riqueza que o Senhor pode me dar, não é porque o Senhor é dono do ouro e da prata e eu venero só isso. Não é pelo carro que tenho na garagem ou não tenho, não é, Senhor, pela família que tenho ou não tenho. Não é, meu Deus, pela casa que tenho ou não tenho, mas eu quero que o Senhor me ajude a construir a minha casa espiritual sobre a rocha. Porque este vento não derrubará. Esta chuva não derrubará. Esta enchente não derrubará. As ondas que vêm não derrubará. A minha vida às vezes pode estar certa e ao mesmo tempo errada. As minhas portas às vezes podem estar abertas e ao mesmo tempo se fecharem. Eu posso estar em um momento da minha vida que eu só ganho, eu só alimento, mas ao mesmo tempo eu posso perder. Eu posso estar com a integridade da minha vida física, saúde perfeita, e ao mesmo tempo o Senhor pode permitir toca no corpo, que eu quero ver o que existe dentro do coração dele. Será que eu e você estamos prontos para dizer aquilo que Jó disse? Bendito seja. É a única canção que ele cantava. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de canção você tem cantado na hora que você ganha? Bendito seja o Senhor, aleluia.
glória. E quando perde, é outra canção. Que tipo de canção você tem cantado quando as portas estão literalmente arreganhadas para você? Abertas. Nenhuma delas tem fechadura, trancas. Totalmente abertas. Janelas, portas, portões. E a hora que tudo está fechado, qual é a canção? A saúde está plena. Bendito seja o Senhor que cuida da minha vida, que tem me livrado. É câncer. Qual é a canção? Deus, aonde o Senhor está? Que o Senhor não me cuida. Eu já ouvi pregar tanto que o Senhor é amor, agora o Senhor deixa isso em mim. Deus, eu sou tão jovem, porque o Senhor permitiu? E o Senhor dizendo, eu te conduzo até pelo deserto. Eu faço com que você fique sem nada para comer e te dou somente o maná diário para ver o que existe dentro do teu coração. Que tipo de cântico você vai oferecer a mim? E o Senhor sondando, e o Senhor colocando na balança. Deus, Ele realmente prova quem nós somos. Ele não está importado com o que nós temos. Ele não se importa com o que nós temos. Ele não está se importando com o que nós somos, com o que nós temos. Ele simplesmente está importando com o que nós somos. Que tipo de pessoa eu sou? Louvado seja Deus na perca, louvado seja Deus no ganho. Louvado seja Deus no nascimento, louvado seja Deus no velório. Louvado seja Deus quando eu ganho, louvado seja Deus quando eu perco. Louvado seja Deus quando as portas se abrem, louvado seja Deus quando estão fechadas. Ele está sondando quem eu sou. Qual é a canção que sai dos meus lábios? E se sai dos meus lábios, é porque está dentro do meu coração. E quando eu desvendo para o Senhor o que existe dentro de mim, o Senhor sabe que tipo de adorador eu sou. Pelo que eu ganho, pelo que Ele dá, ou pelo que Ele é. Eu te convido nesta noite para que você baseie a sua casa na rocha, porque aí você estará convicto. Diante de todas as dificuldades, você vai dizer, pode ventar, pode balançar, pode tremer. Você vai dizer, a minha casa continua de pé, intacta, porque eu sirvo um Deus por aquilo que Ele é na minha vida, por aquilo que Ele é para mim, não por aquilo que Ele dá. Deixa o Senhor entrar dentro da sua vida. E você pode ler aquilo que está escrito em Cantares 2, no versículo 11, você poderá cantar, o inverno já passou, a chuva já se foi, é tempo de nascer as flores no campo, então chegou o tempo de cantar. Cantares, versículo 2, capítulo 2, versículo 11, a seguir. Você poderá então ler e entender que quando um rio transborda sobre a sua casa, quando o vento atinge a sua casa, quando a chuva cai sobre a sua casa, você precisa estar convicto que a sua casa ela está baseada na rocha. Porque se ela estiver na areia, ela cai. Satanás, ele pode dizer, me levantei, mandei demônio, soltei perseguições, eu enviei pessoas para falarem mal, eu coloquei pessoas para invejarem, eu tirei todo o dinheiro dele, eu toquei na saúde dele, e ele vai testificar de ti diante de Deus dizendo,
ele não estava, ela não estava interessado nas coisas materiais. Se necessário for, esta pessoa abre mão até da sua saúde, mas não muda os seus critérios de te adorar. Satanás testifica, porque ele volta lá e o Senhor pergunta: e aí, o meu servo Jó? Olha, Deus, eu vi ele falando para a mulher dele: você é uma louca, porque o Deus que me deu é o mesmo que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra ti. Os amigos disseram que eu estava sendo atacado porque eu estava em pecado. Mas eu orei pelos meus amigos. E no final do livro de Jó, a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, o Senhor restituiu tudo que ele tinha perdido. Nesta noite eu quero que você olhe para dentro de você e que você veja qual é o critério que você tem levado dentro do seu peito. Você de fato lê Salmos no capítulo 91 e o versículo 7, que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. É só leitura? É de verdade uma convicção ou é só estar batendo o olho ali para olhar? Verei 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Será que você pode dizer o que está escrito no Salmo 91:5, onde diz: não temerei mortandade que anda na escuridão, e nem seta que voe de dia? Será que você pode dizer isso? Ou será que você estará enquadrado de fato naquilo que está escrito em Salmo 92:12? Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ou seja, uma árvore frondosa, forte, cheia de raízes, florescendo como uma palmeira. No meio do quê? Do deserto. É no meio do deserto. Porque florescer como uma palmeira quando a terra é fértil é fácil. Florescer como uma palmeira onde a terra ela recebe chuva, ela está molhada, estercada, é fácil. Mas e quando a vida está seca? E quando o vento está batendo? E quando a chuva está caindo? Não aquela chuva que molha para trazer a fertilidade, mas aquela chuva que vem dotada de vento, de água subindo, devastando tudo que tem pela frente. Será que ainda assim espiritualmente eu estarei dizendo: Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu continuo firme na rocha, confiando que tu estás comigo? Senhor, eu sei, Pai, que está vindo vento, está vindo tufão, está vindo devastando tudo, Senhor. A enxurrada está vindo rolando e levando tudo que vê pela frente, mas eu ficarei firme. Eu ficarei na tua presença como a palmeira, Senhor, que sai no deserto. Verde, florescendo, o Líbano plantado, o cedro plantado no Líbano. Eu continuarei firme na tua presença. Eu verei o que o apóstolo Paulo então disse, porque quando a ventania vem em forma de luta, permitido por Deus para atacar a nossa casa, Deus está pronto para nos guardar. Mas Ele quer sondar o coração, a boca, se eu amaldiçoo, se eu glorifico, se eu me entristeço ou se eu me alegro, dizendo: eu me alegro no Deus da minha salvação. Salmista Davi. Eu me alegro no Deus que me mantém. Eu me alegro no Deus da minha força, da minha mocidade. Eu me alegro no Deus que mantém a minha força quando eu já sou adulto, na minha velhice. Vão as forças, os ossos já se enfraqueceram, mas eu continuo firme na rocha. Porque o Senhor não está interessado no que eu tenho.
Ele está interessado no que eu sou. O Senhor quer ver se eu estou fazendo aquilo que Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas são contra potestades em lugares celestiais. O Senhor está sondando a nossa vida. O Senhor está olhando. O Senhor está vendo. O Senhor está pronto com as suas mãos para poder estender até você, te colocar de pé. Mas Ele quer ver se a luta está te derrubando, está te paralisando. Ele quer ver se o filho rebelde está tirando a tua comunhão com Deus, para que você perca momentos de oração e intimidade com Ele. O Senhor quer ver se aqueles dias onde você não tem mistura na tua geladeira, nem dinheiro no bolso para comprar, se a tua boca ainda é para adoração ou é para maldição. O Senhor quer ver o momento em que Ele permite que o teu casamento balance, porque o vento está soprando, está falando até em se separar, mas você olha e diz: olha, Satanás, eu sei que você está tentando destruir a minha casa a partir do meu casamento, mas eu continuo sólido na presença daquele que nos uniu. Deus, Ele está vendo se a doença que Ele permitiu atacar o teu corpo físico está servindo de estupim para que a tua boca exploda em palavras de maldição. Parece que eu só nasci para sofrer. Parece que eu vim neste mundo aqui. Deus não olha para mim, e se Deus existe, Ele não gosta de mim. Algumas pessoas, algumas bocas, e Deus olhando o coração e dizendo: eu estou fazendo aumentar o teu tempo no deserto. Era pouco tempo, era só uma travessia e a terra de Canaã nunca saiu dali, sempre está ali. Mas eu fiz, a Bíblia diz isso, eu fiz, o Senhor dizendo, com que o povo de Israel andasse em círculos no deserto. Porque Ele estava provando o coração. E Ele ficava em silêncio, igualzinho fica muitas vezes comigo e com você. Ora, 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 e Deus não responde. Vai à igreja, vai à igreja, vai à igreja, Deus não usa ninguém para falar comigo. Busca, 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 fala com Deus e parece que a oração não passa do teto. Faz campanha, faz voto e Deus não abre a porta. Faz campanha, faz voto e Deus olhando o coração. Porque para alguns de nós, aquilo que fazemos e aquilo que falamos é estragado por aqui. Uma boca que adora não pode ser uma boca que amaldiçoa. Uma boca que abençoa um casamento não é a boca que amaldiçoa ele. Uma boca que abençoa um filho não pode ser a boca que amaldiçoa um filho, dizendo: você é uma traia, você não presta mesmo. Você puxou para não sei quem, para teu pai. As mulheres falam assim. Você puxou para tua mãe, os homens falam assim. Você puxou para tua avó, aquela cobra. E então começa o Senhor olhar dentro e prolongando o tempo de deserto, o tempo de sofrimento, o tempo de escassez, o tempo de provação financeira, o tempo de ter na mesa apenas o maná do dia. Porque a justiça de Deus é de provar, mas não é de deixar passar fome. Eu vivi um período na minha vida e eu sempre gosto de colocar aqui testemunhos que eu vivi. Alguns, às vezes, eu conto de coisas de pessoas próximas ou que eu conheci que viveram e testificaram para mim. Mas eu geralmente gosto de colocar alguns testemunhos que eu vivi. E chegou um tempo onde eu estava acolhido em uma cidade do interior do estado de São Paulo, na casa de um tio e de uma tia, da minha esposa, e que logo são meus tios também, e que o Senhor já os levou e os tenha. Um casal de pastores da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu estava acolhido na casa, mas eu tinha que sair para fazer alguma coisa e buscar alimento. Eu tinha 2 filhas pequenas.
Hoje, glória a Deus, são casadas, bem casadas. Louvo a Deus pela vida dos meus genros. E chegou um tempo em que eu trabalhava. Eu saía 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu ia a uma roça de morangos. Eu comprava morangos em caixas e eu vendia, junto com camisetas esportivas, à beira da estrada, na entrada de uma cidade chamada Bragança Paulista. E tinha dias que o Senhor permitia que eu comprasse, porque era a única coisa que eu tinha. Eu comprasse uma coxinha recheada de carne ou frango, e eu desse uma mordidinha, e o restante eu partisse com as minhas 2 filhinhas. E eu chegava em casa, às vezes, sem nada, com fome, e minha esposa trabalhando em uma grande indústria, porque ela conseguiu um emprego registrado primeiro do que eu. E as minhas filhinhas não estavam em tempo de estudo, eram férias, iam trabalhar comigo. Eu chegava em casa às vezes triste, chorando. Não amaldiçoava o Senhor. E eu dava graças a Deus, porque eu estava naquele momento de dificuldade, mas eu estava junto com as minhas filhinhas. Eu tinha uma esposa em casa. Eu tinha alguém que nos amava e que abriu um quarto para nós vivermos naquele momento da vida. E eu não abria a boca. As minhas filhas não, a minha esposa não. Nós orávamos e chorávamos e dizíamos: Deus vai abrir as portas. E você acha que pelo nosso agradecimento as coisas melhoraram de pronto? Não. Eu recebo um chamado de uma pessoa que eu conhecia, que queria a minha ajuda na administração e reorganização financeira de 2 açougues que esta pessoa tinha negociado no ABC Paulista. Lá vou eu. E eu trabalhava durante o dia. E eu não recebia. E chegava ao final da noite, eu não tinha para onde ir, porque era longe. Eu não podia voltar, porque sequer dinheiro para gasolina eu tinha. E então eu jogava papelão no chão. E ali eu dormia, com o barulho das geladeiras, com o cheiro do sangue. E eu dormia. E a minha mente me dizia: é só um período, é só um tempo. Deus, Ele vai prover. Eu recebo uma ligação de uma grande construtora. Eu era administrador de obras. E aquela construtora abriu as portas para mim e eu comecei a gerenciar a transição da indústria da Chocolates Copenhagen de Barueri, São Paulo, para a Extrema, Minas Gerais. E as portas se abriram. Estou contando isso a você porque eu não sei o momento que você está passando na vida. Pode estar ruim agora. Pode estar doente agora. Mas olha para trás, quantas coisas o Senhor já fez por você. Quantas vezes Ele já te libertou da morte. Quantas vezes Ele não deixou as portas fechadas e Ele sondou o teu coração e encurtou, diminuiu o teu tempo de deserto. Eu não quero que você se esqueça. Deuteronômio 8, versículo 2. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou,
e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Eu tenho pregado e eu tenho falado que quando o Senhor, Ele aborda Abraão, Ele diz: se tão somente me obedeceres, se tão somente andares nos meus caminhos, o que você está disposto a fazer pela tua fé, pela presença de Deus na tua vida e na tua família, pela salvação da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? O que você está disposto a oferecer ao Senhor para dizer: Deus, eu não estou aguentando mais, eu sei que o Senhor está fazendo isso porque o Senhor quer que eu me volte para o Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, o mesmo Deus que fez isso com o povo de Israel no deserto, continua, Ele não mudou. Ele continua sondando o meu coração, o seu coração. Ele continua provando para ver se eu obedeço, se você obedece. Ele continua vendo se a presença dele na minha vida, na tua vida, tem mais valor do que o carro, do que o dinheiro, do que a casa, do que os bens, do que a porta de trabalho, que se eu perder essa, eu nunca mais. E nós colocamos palavras na nossa boca que nós estamos dizendo para Deus: se eu perder isso, se eu perder aquilo, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, nas entrelinhas estamos dizendo para Deus: o Senhor é limitado. A fé que eu tenho em Ti não alcança que se o Senhor tirar, o Senhor dá outra vez. Se o Senhor tirar, o Senhor minimamente, no meu pensamento, vai colocar uma tranquilidade no meu coração para que eu viva em paz com a perda. E alguns de nós abrimos a nossa boca para blasfemar e colocar o Espírito Santo distante de nós, e não nos damos conta que o nosso deserto, ele está se alargando cada vez mais. De um dia vai para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, e aí vai. E o povo, 40 anos no deserto. De todos os que saíram, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Mas eu quero nesta noite que você diga exatamente o que foi dito aquele dia por um desses homens. A força que Deus me deu lá atrás, quando eu tinha 40 anos, continua sendo a mesma de hoje. E ele já tinha seus 80 e tantos anos. O que passamos, o que vivemos, as dificuldades que temos, as perdas que enfrentamos, as doenças que nos afetam, todas as coisas que, ao olhar humano, são ruins para nós, Deus usa como prova da nossa fidelidade. E se nós estamos dispostos a nos render a Ele. Feche seus olhos. Senhor, não precisa falar muito nesta noite para nós sabermos que o Senhor está enviando uma palavra direta para o meu coração e para o coração destas pessoas que me ouvem, que me ouvirão. Que tipo de relação nós estamos alimentando, Pai, com os céus, com o Senhor? Que tipo de relação eu estou tendo com os bens materiais, Pai, que tenho ou que não tenho, com as conquistas que vêm ou que não vêm, com a saúde que tenho ou não tenho? Que tipo de relação eu estou tendo, Pai, de abrir a minha boca para poder falar mal e blasfemar contra Ti, contra a Tua presença, questionando a Tua justiça e a Tua santidade, questionando os Teus planos para nós? Ou se estamos, Pai,
absorvendo tudo aquilo que o Senhor manda, porque sabemos que o Senhor não perde o controle em nada. Meu Deus, nesta noite eu quero apresentar a vida desta pessoa e a minha, que está, meu Pai, nesta noite, se dobrando diante de Ti, ó Jeová, para dizer, Pai, que não importa o quanto terá que sofrer, o quanto terá que chorar, o quanto terá que reclamar, o quanto terá que olhar à volta, Senhor, que tudo está perdido, mas declarar com a sua boca que o Senhor é Senhor de todas as coisas e que não perdeu e não perderá o controle em nada. Meu Deus, nós nos colocamos nesta noite diante da Tua grandeza, diante do Teu amor, diante, Deus, da Tua justiça, diante, meu Deus, das Tuas mãos poderosas e potentes, para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor olhe dentro, Senhor, do nosso coração, e o Senhor possa, Senhor, transformar aquilo que for necessário, porque nós queremos Te servir. E queremos nesta noite Te pedir perdão, se porventura erramos, se porventura abrimos a nossa boca para dizer aquilo, Pai, que ofende e que entristece o Teu Espírito. E queremos dizer nesta noite, assim como Jó disse, Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle. E se o Senhor permitiu que alguma coisa passasse conosco, que afetasse a nossa vida, a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa família, o Senhor é Deus de restituição, o Senhor é Deus de justiça, Deus de paz. O Senhor é o Deus que dá e que tira, o Senhor é o Deus que permite, o Senhor é o Deus que levanta, o Senhor é o Deus que derruba. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que mata e faz viver. Então, nesta noite, eu me entrego. E esta pessoa que quer também agora, Pai, abrir o coração e se entregar ao Senhor, receba as nossas vidas. Estenda as Tuas mãos, Jeová, e segure as nossas, para que nós possamos dizer, Pai, que 1000, Senhor, estão caindo à nossa direita, 10.000, ó Pai querido, 1.000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque estamos debaixo do Teu guarda-chuva, das Tuas mãos. Estamos debaixo, ó Pai, dos Teus guardados. E queremos, Pai, nesta noite, nos convencer, depositarmos dentro de nós, Pai, um querer, uma fé, e pedir a Sua ajuda, para que nós possamos, de fato, termos a nossa vida baseada na rocha. Não importa, Pai, se Satanás se levantará, se Satanás mandará os seus anjos, mas nós queremos dizer ao inferno e aos seus anjos que os céus, que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo e que os santos anjos estão à nossa volta para nos proteger. E a nossa casa está baseada na rocha. Dê-nos força para superar as provas. Dê-nos força para vencer e para estarmos, Pai, na fome ou na falta, na abundância ou na miséria, na porta aberta ou na fechada, nos céus de bronze ou nas janelas abertas derramando providências, sermos a mesma pessoa e adorarmos o Teu santo nome. Te agradecemos nesta noite, porque sabemos que o Senhor, Pai, não está interessado no que nós temos,
mas naquilo que somos. E permita-nos nesta noite sermos teus servos, sermos teus adoradores e estarmos guardados por ti. Receba esta oração, a nossa adoração e o nosso muito obrigado. Amém. E você diz amém e graças a Deus. Querido irmão, amigo, nós voltaremos na terça-feira neste mesmo canal do Projeto Semear, comigo, pastor Reginaldo, no seu programa Começando o Seu Dia com Deus. Eu espero que Deus abençoe o teu restinho de noite, que você possa adormecer em paz, ter um sono reparador na presença de Deus e você possa todos os dias dizer: eu vivo, eu tenho certeza, venha o que vier, passe pelo que passar, Deus está comigo. Eu sou mais do que vitorioso no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até terça, às 7 horas da noite. Muito obrigado a todos vocês que entraram, meus queridos amigos, irmãos. Um beijo a todos vocês. Isso daqui é a nossa igreja online. Que estas palavras pregadas aqui sirvam de alimento espiritual para a tua vida espiritual e que você possa comer este alimento em tempo para se fortalecer na presença do nosso Deus. Te vejo terça, às 7 da manhã. Até lá. Deus abençoe.